Deu um pequeno imprevisto aqui, mas nós estamos voltando. Será que ela viu lá? Pessoal, nós voltamos aqui, teve um pequeno imprevisto, nós vamos continuar. Isso é por causa do tempo? Apareceu? Não. Daqui a pouco nós estamos voltando. Entrou. Caiu, velho. Voltamos. Mas Eita. aí a gente estava falando sobre a questão dos fármacos lá. E aí foi encontrado tudo que essa sopa de bomba na água das torneiras. E a gente encontra, doutora Roberta, um mito justamente em relação a isso, porque a maior parte das pessoas pensam que ferver a água trata ela. E, consequentemente, pega essa água cheia dessa química tão nociva e faz o café, lava os legumes e ainda coloca de molho na água Claro. sanitária, no cloro, no vinagre. Eu falo muito com as pessoas. Você já viu um pé de vinagre, um pé de cloro, um pé de, sei lá, não, porque é uma substância química. E automaticamente você injeta isso no alimento e vai para dentro do seu corpo. E lá na frente você tem vários tipos de problema, até o cloro tem associação com a questão da tireoide por causa do Sim. iodo, entre outras coisas. Como que essa química toda entra no nosso corpo, o que que ela faz com as nossas células? Porque eu sei que na água é presente, como eu citei, o alumínio, ele é um metal pesado, Uhum. entre tantos outros que a gente encontra aí. Sim. E o nosso corpo ele não tem capacidade de excretar sozinho o metal pesado. Ele vai acumulando, 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 até que uma hora aquela bomba relógio ela arma e ocasiona vários tipos de doença. Essa questão da tireoide, nossa, isso é tão importante você ter tocado nesse assunto, porque assim, a tireoide, né, ela é essencial para o metabolismo do nosso corpo, né? Então, sem ela, a gente não faz nada, né? Nada acontece. Tem hormônio tiroidiano em todos os nossos tecidos, né? Tecido ovariano, né? Tecido mamário. Então, quando a gente ingere cloro, né, em excesso, flúor também, né, presente na pasta de dente, isso pode alterar os hormônios da nossa tireoide, porque essas substâncias competem com os receptores dos hormônios tiroidianos, né? Que é o principal hormônio tiroidiano é o T3, né? Mas compete com o T4 também. E isso faz com que o seu metabolismo fique mais lento. Então, muitas pessoas, às vezes, estão acima do peso por alterações tiroidianas. E aí, ô Érico, entra uma questão muito importante, porque às vezes a pessoa faz o exame de sangue e aquele exame dá normal e ela tá cheia de sintomas de hipotiroidismo, né? E aí você vai ver a vida dela, vai olhar, analisar, né? E durante consulta, converse muito, e você vê que ela utiliza pasta com flúor, né? Que ela lava os alimentos com cloro, deixa tudo lá de molho com cloro, né? E aí ela fala assim: olha, eu não sei por que que eu engordo. Né? Eu não sei porque eu estou acima do peso, eu não sei porque que, né, os meus hormônios estão alterados, porque às vezes está alterado mesmo, né? E são ajustes pequenos e muitas vezes
muitas vezes, paciente minha não tem que tomar hormônio tiroidiano quando a gente faz essas mudanças. Então, às Uhum. vezes, eu olho para aquele exame, a gente tem que pensar que a paciente não é um exame, né? A paciente não é muito mais do que aquilo ali. Ela tem um Então, eu trato, histórico. pois é, eu trato o paciente, eu não vou tratar o exame. Se eu for pegar o exame, eu vou dar um remédio para aquele exame, né? Por isso que eu sempre converso, né? A consulta ali é uma conversa, é uma troca, eu preciso conhecer aquela pessoa, como é que é o dia a dia dela, o que que ela faz. Acorda de manhã, faz o quê? Né? E aí você faz o quê depois, né? Então, a partir daquele histórico todo ali de vida, é que eu vou saber se eu vou poder dar um remédio para ela, precisar dar um hormônio para ela tiroidiano ou não, né? Entre Uhum. várias outras coisas, né? Porque a tireoide é algo que realmente tem atrapalhado muitas mulheres a engravidar. Muitas. Por causa dessas Olha. alterações, né, de agrotóxico, né, de flúor, de cloro, etc. E os metais tóxicos também, né? Metais Uhum. pesados, né? Isso tudo acaba atrapalhando também. E em relação aos metais pesados, o que mais tem metal pesado, né, que mais o pessoal usa, é desodorante, é, é creme de pele, mulher usa muito creme de pele, então olhar lá atrás, né, no rótulo, quando você for comprar um creme, olhar, ver se não tem alumínio, ver se não tem. Começou a ter muito nome estranho, já passa para outro. O nome que eu não conheço, não, já elimina, né? Sim. Isso a gente vê muito a questão dos metais que você falou e muita água virgem, muita água bruta, porque nós também temos um trabalho de coletar aquela água de poço artesiano, cisterna, de mina, que não recebeu nenhum tratamento ainda, e levar para o laboratório, no intuito de se fazer uma análise e identificar se aquela água realmente é boa, se ela tem algum problema. E o curioso é que o pessoal que é do interior é, tem na cabeça que a água que nasceu do chão, brotou, ela tá limpa, porque não está na cidade. Só Antigamente era, né? na época da nossa trisavó, e olha lá. É. Mas o que que acontece? A gente encontra muitos metais pesados em água de poço artesiano, como ferro, como manganês. A gente encontra bactérias, a gente encontra coliformes e vários tipos de situação. E a pessoa ingere aquela água porque ela não tem gosto de cloro, porque normalmente o que dá gosto numa água mais forte é a presença do cloro ou algum outro tipo de química, ela não tem química. E aí ela ingere daquela forma desenfreada e desenvolve vários tipos de problema. Eu tive contato com uma família, a gente como bom mineiro gosta de uma história, Uhum. e essa família de Nova Serrana, eles furaram um poço e começaram a beber água da torneira, porque a água era boa, não era da rua. E a Aham. barriga deles todos começaram a inchar. Eles começaram a ficar com a barriga inchada, inchada, Berros. inchada, inchada. Estava cheio de bactéria, de vermes, lá eles tiveram que Nossa. aposentar. Ou seja, a água ela merece um olhar nosso especial muito mais do que tem sido feito ao longo dos tempos. Inclusive, lá no mesmo portal da USP, que a gente citou aqui, que tem várias pesquisas, tem um dado, uma estatística muito interessante, que é da Organização Mundial da Saúde, junto com a ONU, onde ela diz que 88% das doenças do mundo vem da água. E aí você pensa, como? Tudo que é de ruim a gente joga ou debaixo da terra ou na água. E depois É, essa água volta para nós. é. E lá mostra que a maior porcentagem dessas doenças acometem crianças até 5 ou 6 anos, se eu não estiver enganado, tem lá. Porque a criança ainda ela é mais descuidada. Ela está tomando banho com um patinho e bebendo água do chuveiro, escova dente, dá uns 3 goles, vai jogar bola, bebe água lá da mangueira e por Uhum. aí vai. Ou seja, água é o principal alimento do nosso corpo, a gente debateu. Mas é qualquer água? Não. Hum. Infelizmente, muitas das doenças estão na água devido a essa química e à própria negligência nossa. E quando a gente falou lá atrás, você falou uma parte interessante que o Brasil não tem vulcão em Uhum. relação ao magnésio. Sim. Mas a água alcalina, quando ela é alcalinizada de forma natural, ela tem uma concentração de magnésio Uhum. porque
nos produtos que a gente tem que transforma uma água comum que tem na torneira das pessoas em água alcalina, ele tem vários minerais, dentre eles magnésio, potássio e cálcio. Eu tenho certeza que você fala muito aí no seu consultório Sim. e já falou muito. Esses minerais, num processo dentro do sistema de filtragem, eleva o pH e torna a água alcalina, que vai favorecer um melhor equilíbrio nas nossas células. E falando também em relação ao vulcão e os metais pesados, no sistema de filtragem que a gente possui, existe um mineral chamado zeolita, ou zeólita, ou zeólida, que você já deve ter ouvido falar, que é um mineral extraído de rocha vulcânica. E ele está ali contido dentro do sistema de filtragem, justamente para reter os metais pesados. Só que quem não conhece, pega um copo dessa água que você toma, ou sua mãe, eu tomo, e várias outras pessoas, e uma água comum e visualmente é igual. É, Você não nota essa visualmente. diferença. E isso leva as pessoas ao erro. Por isso que é Uhum. importante você identificar a qualidade da água que você ingere através de testes. Tem como você testar se sua água é ácida, como as das garrafinhas que você fala que a mulher vai engravidar, você corta isso tudo ali. E o interessante é do plástico que você citou, doutora Roberta, que se eu pegar uma água muito boa e colocar numa garrafinha dessa de plástico, igual de refrigerante, e rodar com ela exposta ao sol, ao calor do carro, um ambiente fechado, no final do dia ela matou a minha água. É, Porque a ação do exatamente. calor vai gerar essas toxinas e colocar lá. Ou Uhum. seja, não basta a água ser alcalina. A alcalina é um espetáculo, mas a água tem que estar livre das impurezas. Tem que ser uma água livre de bactérias, livre de metais pesados, livre de agrotóxicos, extremamente pura, para a Uhum. gente começar a entender que a água é um condutor nosso de nutrientes. Uhum. Ela vai nutrir o nosso corpo. Isso, exatamente. Nossa, isso é importante demais. E questão dos vermes, né, também. Isso é assunto para outra live, a questão dos parasitas, mas tratamento de água para tratar, para eliminar, né, os vermes é importantíssimo, né? Porque antigamente a gente tinha uma quantidade de pessoas muito maior, né, com problemas de parasitose. Só que hoje a gente ainda tem muita gente com parasitose. Os parasitas estão aí, igual as bactérias, né? E as pessoas têm dificuldade de acreditar no que elas não conseguem ver. Então Sim, acredita assim, porque né, isso aqui não tá sujo, não tô vendo sujeira, vou pegar aqui e vou comer. Mas se você enxergasse, né, o que tá ali na sua frente, você não comeria, né? E a água é a mesma coisa. Se você enxergasse, né, o que tá dentro daquela água ali, você também não beberia, né? Então essa dificuldade é igual São Tomé, né? Só acredito vendo, né? E aí essa dificuldade que as pessoas têm de não acreditar no que elas não estão vendo, né? Chega a um ponto tão grande que as pessoas não acreditam mais que existem parasitas, né? E eu tenho muitas pacientes que engravidam depois de fazer desparasitação. olha Eu passo uma só. desparasitação e a pessoa engravida para a mulher e para o marido, né? Obviamente, passam sempre os dois juntos, né? Porque tem a relação íntima ali. Então, passou, tomou, desparasitou lá os 45 dias, que eu faço uma desparasitação natural, 45 dias de tratamento, engravida. Engravida. Por quê? Porque a questão do terreno biológico, ele terreno biológico estava cheio ali de vermes que estavam ocupando o lugar, né, dos nutrientes. E, inclusive, essa questão de terreno biológico é tão importante que eu falo para minhas pacientes assim: não adianta você querer tomar suplemento se você não limpa o seu corpo. Então, primeiro a gente limpa o corpo, depois que vem suplemento, Uhum. entendeu? Senão você faz um cocô caro. Faz um Sim. cocô caro. Eu, Não eu, adianta. eu tive uma experiência na minha infância com os parasitas. Eu tive três, mas eu só lembro o nome de dois. Eu tive ameba e giardia, Ah, que sai estão fora. presentes na água. Sim. E minha mãe descobriu na época, me levando para fazer exames, porque eu era mais moreno e dei aquelas manchinhas brancas na Sim. pele. E entrava dentro do carro, o carro balançava, eu ficava com aquela ânsia, um desconforto.
Mas aí eu lembro as causas. Eu ia lavar o carro do meu pai, pegava a mangueira, bebia água da boca, bebia água da torneira, no chuveiro e por aí vai. Criança. É, só Aham. que depois de muitos anos eu fui entender através de estudos o que que isso é presente na água e o quão mal faz o nosso corpo. E tem mais coisa. O laboratório onde a gente faz as análises, o doutora Roberto, fica lá na sua cidade natal, em Itaúna. Calma. E eu tive lá essa semana e lá eles também fazem uma análise do ar que a gente respira. E eu Olha. entrei, eles têm um equipamento, uma forma, não é o nosso trabalho, mas eu vou chegar em relação à água. Eles fazem esse trabalho também. E eu me aprofundei um pouquinho com o rapaz lá. Ele falou assim, se as pessoas soubessem o quanto é contaminado o nosso ar, a gente viveria numa bolha de várias coisas. E aí a gente entra, por exemplo, no filtro de barro, que é uma paixão do pessoal mais antigo. Sim. O que que acontece? O filtro de barro, ele tem aquela tampa que fica um pouco aberta em cima onde você coloca a água e o meio dele que separa também fica aberto. Aí Uhum. você coloca a água lá e o nosso oxigênio é extremamente poluído de várias coisas. É. E aí ele mofa com o tempo. Você vai lá na casa da sua avó, ou de alguma pessoa que ainda tem, você vê que ele mofa, que ele fica esbranquiçado, que ele dá um lodo. Sim. Mas as pessoas não geram aquela reflexão de falar por que está mofado? Uhum. Por que está com um lodo? Ele está te avisando que ali está sendo um criadouro de micro-organismos, justamente pelo oxigênio ser poluído e ter contato com a umidade, gera isso, e a pessoa toma e está cheio de problema de saúde e não sabe. Então, É. a água, o oxigênio, tudo que está cercando a gente, infelizmente, está ao nosso desfavor, não Sim. ao nosso favor. E a gente está tendo essa Exatamente. conversa da água em relação à saúde, justamente porque tudo que a gente faz demanda água. Você me contou esse caso, eu lembro de uma paciente que tinha candidíase de repetição. E aí nada tratava, nada tratava. E aí ela me falou dessa questão do filtro de barro. Eu perguntei pra ela: na sua casa tem mofo? Não. Aí ela falou assim: não, não, Lencar, eu falei, que filtro que você usa? Tipo assim, eu já tinha investigado tudo, mas por final eu falei assim: que filtro que você usa? Ah, eu uso filtro de barro. Achei. Não, é por Desculpa. isso que eu falo, gente, a gente tem que fazer trabalho assim de Sherlock Holmes. Sério mesmo, porque às vezes você tem que ir investigando, investigando tudo até achar o problema, porque nada tratava essa mulher, nada. Era Uhum. candidíase de repetição, fungo, né, na flora vaginal por causa de uso de fio de barro. Olha que loucura. Olha Quando é que você só. vai Eu tô, pensar nisso, né? eu tô observando você falar e eu tô me lembrando assim, a forma como eu tô quase formando em medicina aqui. Tô brincando. Mas a forma como você fala e conduz o assunto tem muito de quem você fez a sua pós-graduação, que é o doutor Laí Lá em Ribeiro, Ribeirão. a Aham. linha que você segue. E ele fala muito dessas questões que a gente está conversando aqui. Ele fala da água alcalina, ele fala Sim. muito do ozônio também. Uhum. E um exemplo em relação à mudança do ambiente interno, relacionado a essas duas coisas, há alguns anos atrás, eu fui numa roça e encontrei com uma moça e ela estava com 3 nódulos mamários. Uhum. Estava com esse caroço, estava fazendo um acompanhamento. E ela ouviu falar sobre essa água, água alcalina, e sobre a questão do ozônio também, que é um grande aliado Maravilhoso. da saúde, a gente chama até de molécula da vida. E Sim. ela apostou. Ela não conhecia muito, mas falou assim: eu vou apostar nessa água alcalina e no ozônio. E eu sei, doutora Roberta, que pouco mais de alguns meses, não sei se foi 1 ano e 2 meses por aí, todos os caroços, os nódulos mamários dela diminuíram de tamanho, com Olha só. comprovação dos exames dela. A gente tem até um testemunho gravado em vídeo dela falando. Mas o que eu quero falar? Ela fez uma mudança no estilo de vida dela, ela fez uma mudança rotineira, que era a água, adicionou água Sim. alcalina, o gás ozônio,
e ela teve esse benefício maravilhoso, porque a questão do Aedes aegypti que eu falei lá no início, ela mudou ali dentro, ela foi transformando e automaticamente a doença ficou desconfortável. Um Uhum. outro exemplo, para a gente entrar nessa questão também, falar um pouco do ozônio, tem um grupo muito famoso de network chamado DNI, tem lá em Itaúna, tem em Belo Horizonte, tem no mundo inteiro. E tem um podcast, se eu não me engano, 574, onde o Dr. Ivan Meisner, que é quem criou o BNI, ele conta que em 2011 ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Uhum. E, o título desse podcast é assim: um corpo doente não faz bons negócios. Ou seja, se a gente quer ser muito produtivo, a gente precisa ser saudável. E ele Sim. foi na consulta, descobriu, teve esse diagnóstico, ele falou assim: não faço químio, não faço rádio, não faço nada disso. E ele decidiu fazer três coisas na vida dele. Ele procurou uma nutricionista e modificou a forma de alimentar, não é só comer, era alimentar, e começou a trabalhar de bicicleta para fazer atividade física todos os dias e instalou um sistema de filtragem na casa dele que ele chama de filtragem alcalina. Depois de um ano, 2 anos, não sei, ele escreveu um livro. E ele fala assim: eu escrevi o livro para dizer como que eu chutei o câncer de dentro de mim, sem fazer Bacana. os outros procedimentos. E isso é muito impactante a gente ver essas histórias. Ele que é conhecido no mundo inteiro, mas a Soninha que eu conheço que mora na roça ali, que é uma pessoa acessível, de mudanças que eles fizeram e partindo através da água também, e que eles Sim. conseguiram resolver assim, problemas que muitas pessoas ficam anos, falecem por causa desse, mas continuam alimentando ele todos os dias com os hábitos, e principalmente com a água. Muito bacana, né? Na ginecologia, a gente usa o ozônio também para tratamento de endometrite, né? Que é uma inflamação dentro do útero que prejudica a mulher a engravidar ou mesmo causa perda gestacional, faz causar perda gestacional, entre várias outras coisas também. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, ozônio é uma coisa nova. Não é não, o ozônio já era usado ó, há muito tempo, Mas né? Na época da guerra, lá na Alemanha, o pessoal usava ozônio, fazia bag de ozônio para tratamento de feridas, né? uhum, E usava isso assim, ó, há muito tempo. Então, o primeiro artigo sobre ozônio é de 1852. Primeiro uhum. artigo científico. E então, assim, não é que não tem estudos, tem um monte de estudos. Se eu for pesquisar, tem vários estudos. O problema é questões de interesses mesmo, né? Financeiro, questão financeira, né? Que Sim. acaba não gerando muito lucro, né, para as indústrias. Aí É, não tem sim, repercussão. eu já tinha visto essa pesquisa, principalmente em relação à Primeira Guerra Mundial, que os alemães fizeram essa, esse A bag. tratamento, vamos dizer Aham. assim. E, inclusive, tem a doutora Emília Serra Gadelha, que foi uma das primeiras presidentes da Associação de Ozonioterapia do Brasil. Ela encabeçou um documento de 597 páginas com evidências científicas ao redor do mundo inteiro sobre o ozônio, encaminhou para o Senado na época para ter essa inclusão no Sistema Único de Saúde aqui. Aí entra na questão dos interesses que você já falou, mas eu tenho esse estudo dela, das 597 páginas, e lá mostra países como Cuba, que é extremamente pobre em relação ao Brasil, mas está com uma medicina tecnicamente no ranking mais avançada que aqui, todos os hospitais públicos utilizam ozonoterapia, Alemanha, China, boa parte dos Estados Unidos, Chile, Itália e por aí vai. Aí você vê uma pessoa falando, ah, mas o ozônio eu não sei, meu amigo. Abre o seu olho, porque isso já é utilizado no mundo há mais de 100 anos e a gente sabe dos benefícios. Você utiliza lá no seu consultório, eu tenho certeza absoluta que você e seus pacientes têm o retorno. E o ozônio, ele já tomou uma proporção até em caráter estético. Quantas clínicas de estética que utiliza o ozônio para celulite, espinha, acne, ferida, pós-operatório.
E dentro do organismo ele é maravilhoso, porque ele leva uma oxigenação para o sangue. O ozônio ele tem o efeito de eliminar vírus, bactérias, germes, Bactérias, fungos, parasitas. É um verdadeiro detox com algo da nossa natureza, porque como que ele é feito? O oxigênio é O2 e o ozônio é o O3. Então é uma Uhum. molécula a mais, é algo que só vai beneficiar. E nesse estudo mostra lá pesquisa sobre até tuberculose, algo Uhum. assim que seria inimaginável. É, O ozônio está lá atuando, isso é muito acessível para nós, as pessoas precisam saber que sim. existe e que ele é muito eficiente para tudo que a gente precisar. Exatamente. Inclusive, a Lidiane que comentou aí, o Brasil está atrasado no estudo de com ozônio, né? A Lidiane é enfermeira, trabalha comigo, né, nessas questões ginecológicas e ela é especialista em ozonioterapia, maravilhosa, tá? E então, assim, a gente faz muito serviço, né, em relação ao ozônio e às vezes, sabe, Érica, a gente tem que tomar até cuidado para quem que a gente vai indicar, porque por questão de crítica mesmo, né? A gente tem muitas críticas de colegas, né, que acabam não reconhecendo, porque assim, acaba que o médico trabalha tanto, 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 que ele não tem tempo para pesquisar. Então, ele vai se atualizar só nos congressos. Né? Vai para o congresso, eu vou para o congresso para poder me atualizar. Chega lá, ouviu falar alguma coisa sobre ozônio? Não. Não, então ozônio é uma falcatrua, é uma mentira, né? Não existe isso aí é picaretagem, né? E acaba colocando o nosso serviço como se fosse um serviço que não fosse verdadeiro, como se a gente estivesse vendendo uma mentira. E não é verdade, né? Aí quando a pessoa entra e vê os benefícios, né? Que a gente faz ozônio por várias vias, né? Via retal, via vaginal, né? Intrauterina, é, auricular, exatamente. Aplica o ozônio em articulação também, né? Em atletas são usado na ortopedia, o pessoal utiliza também, né? Então, assim, são coisas assim que a gente faz que só quem vive aquilo ali, o paciente que passou por aquilo ali, é que vê o benefício, né? Sim. Então, quem começa a fazer o tratamento com ozonioterapia não quer largar nunca mais. Porque vê os benefícios, né? Tratamento de paciente com endometriose, né? É uma coisa assim absurda que melhora, né? Então, então não tem como a gente virar e falar assim, é picaretagem, sabe? Porque não é. Só que, infelizmente, os colegas médicos, né? Porque eu também já fui assim, também já fui a pessoa que julgava, que achava que era mentira, né? Que achava que era picaretagem, porque eu repetia o que o meu colega falava né? Eu não fui atrás para poder pesquisar, mas quando eu fui atrás para pesquisar e vi, né, que realmente era de verdade, aí tudo muda, né? A nossa prática muda, nossa vida muda, né? E tudo fica muito melhor, né? Eu vejo que isso tem muito da internet. A internet, infelizmente, ela dá voz a qualquer um. E a gente tem que saber o que a gente vê lá. E tem alguns profissionais da área da saúde que eles prestam um desserviço para a população através dessas críticas infundadas. Sim. E eu considero, doutor Roberto, que esse pessoal que fala do ozônio, que não aceita o que a verdade ela não precisa ser explicada, ela é simplesmente a verdade. É aquele mesmo pessoal que fica falando assim, a Terra é quadrada, Uhum. porque eu vi, sabe, que Terra é quadrada. Amigo, você É, quer, sabe, não tem fundamento. Mas a gente sim. vê que quanto mais as pessoas criticam, mais as outras pessoas tendem a procurar, estudar e ver a verdade. Então, assim, o ozônio ele tomou um boom maior justamente por críticas infundadas. O pessoal lançava lá, as pessoas começaram a pesquisar, fazer ozonoterapia, por exemplo, com você ou em outro lugar, ver Uhum. os benefícios, assim, realmente funciona. E aí Sim. você falou do caso de endometriose que você já fez, até uma moça que perguntou, e a questão de quem tem o ozônio em casa, por exemplo, a água ozonizada, de você tomar ali ela em jejum, para você fazer o detox, ele circular mais rápido no seu corpo, com a questão da oxigenação, você poder esterilizar os alimentos que a gente comentou lá atrás, em vez de Isso. intoxicar ele com cloro, vinagre, aquela coisa toda, Uhum. você tira ali a água ozonizada, deixa seu alface, ele é lógico, é uma água purificada, não é água da torneira,
Sim. e você ozoniza ali para você eliminar os micro-organismos que tem lá. E tem uma Uhum. relação legal entre água alcalina e ozônio, que a água ozonizada, ela segura mais o ozônio por um período quanto maior o pH dela. Então, se você pegar uma água que é ácida, por exemplo, e colocar uma maquininha de ozônio lá, ele vai se perder muito mais rápido do que uma água que é alcalina, porque a água alcalina antes ela tem que ser ionizada com íons, tem um poder de condutividade maior. E Uhum. quando a gente percebe essa relação toda da água, a gente começa a entender que a água é um alimento, que ela é um nutriente, que ela deveria, em todo consultório de nutricionista, de médico, falar assim: vamos mudar a sua vida, vamos repaginar, agora é outra pessoa, é outra saúde. Beleza, você vai fazer isso, nós vamos atividade física, alimentação, e a sua água também tem que ser trocada, tem que ser melhorada, se tiver uma água inapropriada. E é um mundo vasto, a gente precisa debater mais esses assuntos para que as pessoas entendam. Eu vi que muitos perguntaram aqui sobre a questão do ozônio. Ah, se o ozônio é novo, você já falou, já falei, tem mais de Aham. 100 anos em relação a tratamentos. Inclusive, quando começou a história do Covid, o primeiro país que deu um boom foi na Itália. Hum. Aí começaram aquelas teorias, porque lá tem muito idoso, lá é muito frio, lá não toma banho, aquelas coisas. E Aham. eu tenho um amigo de infância aí de Belo Horizonte que mora lá na Itália. Ele me enviou uma reportagem na época de um médico, não vou lembrar o nome agora, mas quem me chamar aqui depois eu disponibilizo, que ele tratou e recuperou pacientes com Covid, que não existia vacina, nada na época, através da ozonoterapia, e ele ganhou o maior prêmio da medicina italiana por causa disso. O poder que a gente tem, que vem da natureza, que é acessível, que a gente pode melhorar a nossa saúde e que Sim. muitas pessoas não conhecem. Uhum. É verdade, sim. Teve esses tratamentos mesmo. Foi muito usado na época do Covid, né? Ozônio retal, né? Mas na época a gente não falava sobre o assunto, né? Só fazia em pessoas mais esclarecidas, né? Obviamente. É igual eu falo, assim, esses tratamentos a gente tem que a gente tem que saber para quem que a gente indica, sabe? Se o paciente chega já tendo um conhecimento, aí é outro nível de tratamento que você começa a fazer, né? Por causa dessas questões de críticas mesmo e rejeição mesmo de tratamento. Tem gente que não acredita, né? Já chega com um conceito É, um preconceito, mas a exatamente. gente tem muitas pessoas com a cabeça aberta. Uhum. Temos perguntas aí, alguma? Você conseguiu captar alguma que dê para a gente responder? Deixa eu ver lá do início. Se for de Teve umas que endometriose, ficaram para eu sou trás. craque. Ah, e tem uma de endometriose. Falar um pouco sobre o benefício do ozônio para quem tem endometriose. Nossa, muito bom, excelente para as dores, para a inflamação, porque o ozônio ele faz o processo de desinflamar, ajuda no processo de desinflamar o corpo, né? E a endometriose é uma doença inflamatória. É claro que é tudo, depende de tudo, né? Da alimentação, da atividade física, né? Questões emocionais também, tratar questões emocionais, porque a endometriose, ela é uma doença que vem ali da parte emocional também, né? Tem uma coisa muito ligada ali à parte do pai, parte paterna, né? Isso a gente lá em Freud, né? Em psicologia. Mas é uma doença inflamatória. Então, a endometriose, ela não é uma doença ginecológica, como muita gente pensa, porque ela não se restringe ao útero. Ela é uma doença inflamatória do corpo inteiro. Eu tenho pacientes que chegaram para mim, tiraram o útero, e aí tá com endometriose no pulmão, tá com endometriose no coração, tá com endometriose no intestino, no rim. E aí? Tira o quê? Tira todos os órgãos agora? Aí morreu. Pois é, e aí fica complicado. Por isso que essa questão da cirurgia para endometriose é uma coisa que a gente tem que analisar muito, sabe? Tem que ser muito cauteloso ali na questão da cirurgia. Tem gente que precisa operar, tem muitos casos que precisam operar mesmo, né? Mas se preparar para uma cirurgia, você ir com o corpo desinflamado, é muito mais benéfico, né? Do que você ir com o corpo totalmente inflamado, né, para a cirurgia. É outro resultado, é outra cicatrização, é outra.
é outro processo, né? Então, Ô, o ozônio trata, sim, ajuda muito, muito mesmo no tratamento de endometriose, com certeza. aqui, ô, doutora, tem uma pergunta do Wagner sobre os benefícios que a água alcalina oferece em relação à menopausa, porque é uma água que é rica em minerais, com pH elevado, Sim, ela favorece ali o favorece. ambiente. Em relação à menopausa, né, que falou, Isso. favorece o ambiente, porque é questão dos hormônios, né? Que a gente falou, dos receptores hormonais. Se você tem um ambiente bacana ali para os seus hormônios estar, os receptores estar limpinho, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, eu faço detox, né, nos meus pacientes, eu faço detox para eliminar toxinas que estão ocupando receptores, Uhum. né? A gente consegue fazer, inclusive, eu faço biópsia uterina, intrauterina, faço estudo imunohistoquímico. Nesse estudo imunohistoquímico, eu coloco marcador de receptor de progesterona, por exemplo. Então, às vezes, eu faço exame de sangue, progesterona está lá em cima, né? Aí eu peço esse estudo imunohistoquímico para o laboratório fazer para mim, de marcador, né, de receptor de progesterona, e aí está alterado, né? Significa o quê? Que aquela progesterona que está aparecendo ali no exame não é verdadeira, né? Então, às Hum. vezes, a paciente não está engravidando porque ela está com abaixo de progesterona, por Olha. causa de receptor que está ocupado, está cheio de coisa naquele receptor. E a gente tem que fazer o quê? Limpar receptor. Então, a água alcalina ajuda com certeza nesse processo. Teve uma pessoa, não vou recordar aqui, que ela perguntou lá no início se a gestante poderia fazer ozônio, se ela poderia ter contato com o ozônio. Pode sim. Pode sim. Fazer ozônio retal, né? Não tem problema nenhum. Até porque o ozônio, o nome parece ser assim, é um nome forte, mas muitas pessoas às vezes não entendem que ele é algo da natureza. É uma Uhum. molécula a mais do ó. Sim, sim. Então ele não tem essa contraindicação no organismo. A Desde única que você coisa, procure alguém que é um profissional adequado, sim. que vai adequar o que você precisa, tranquilo. É como as pessoas falam assim, Érico, a água ozonizada no purificador? Gente, o purificador ele tem uma certificação do Inmetro e ele tem uma Uhum. concentração que foi testada e aprovada para aquela finalidade. A única coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer ozônio retal, principalmente, né? Ozônio para tomar na água não tem problema para qualquer pessoa, mas se você for pensar numa terapia de ozônio, que for um ozônio retal, numa concentração alta ali, né? Você tem que fazer um exame que chama G6PD. Porque tem pessoas que têm alteração, né? Esse G6PD, hoje em dia eles fazem um teste pezinho, né, nas maternidades, mas antigamente, até pouco tempo atrás, então, assim, na nossa época, não tinha esse exame. Então, tem que prestar atenção, né, nessa enzima, porque quem tem alteração de G6PD, que tem o favismo, né, que a gente chama de favismo, a doença, né, não pode usar o ozônio retal, porque passa mal mesmo, muito, muito mal, entendeu? Então, é a única contraindicação de usar o ozônio retal é a alteração da enzima G6PD. Só essa. Mas é fantástico o conhecimento do ozônio. É um tema para uma outra live, porque Exatamente. Se for ficar falando aqui, a gente fala a noite toda, a né? gente fica aqui até mês que É, vem. uhum, Ô, doutora Roberta, eu estou vendo aqui o avançar do horário, o pessoal participou bastante sim, e eu é ótimo. queria novamente te agradecer Agradeço. pelo carinho aqui com a gente, da gente debater esse tema tão importante que é a saúde da mulher nesse mês especial que ganha mais ênfase ainda, mas que a gente debata isso todos os meses do ano, não fique só em outubro, a questão da prevenção, como o próprio doutor Lai Ribeiro fala, a saúde ela vai a cavalo embora e ela E voltar a volta pé. a pé. É, Ou seja, a gente não precisa perder ela para dar valor. A gente tem uhum, que cuidar enquanto ela está boa, ou enquanto a gente está com tempo, para não deixar a bomba estourar lá na frente. Então, um agradecimento especial em nome do grupo Minas Filtros a você, a profissional que você é, o obrigada. trabalho que você faz. Mesmo que a maior parte do seu público, ou quase todo, é feminino lá no seu Instagram, que eu vejo, mas eu vejo muita coisa
Inclusive, hoje eu vi que uma profissional que parece que trabalha com você falou justamente a questão dos anticoncepcionais, que a gente Sim, debateu mais cedo, que muita gente não sabe que faz mal. sim. E quanto mais informações de utilidade pública, que é o que a gente está falando aqui em relação à saúde, a gente puder levar para as pessoas para esse esclarecimento e dar oportunidade para que elas promovam mais a saúde, a gente vai fazer. E para quem aí está nos acompanhando agora, aproveitando esses 16 anos de Minas Filtros, está interessado em trocar de água, quer saber mais sobre água alcalina, sobre o ozônio, chama a gente aí no Instagram, que vai ter uma condição assim super especial. Você sabe que a gente atende em várias cidades diferentes, a distância não é um empecilho para nós. E aí faz um Uhum. contato com a gente que vai ter uma condição imperdível. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo conhecimento e a Bom aula. demais. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Érico, pelo convite. E obrigada a todos pela participação. Foi ótimo. E eu que agradeço. Bom descanso, boa Boa noite. noite. Tchau.